Já participou? Quer participar? É bem simples, manda um vídeo pra gente, hein? Você fazendo alguma atividade nessa quarentena. Participe! Vamos aos comerciais, mas continua com a gente! Gente, pra quem passava o sábado no salão, agora minhas tardes de sábado, meu amor, é na pia, é no chão. Sonhei lá de cristal, jogo de cristal, e quero ter. Amanhã Quadro novo no programa Siena TV, pessoal. Já participou? Quer participar? É bem simples, manda um vídeo pra gente, hein? Você fazendo alguma atividade nessa quarentena. Participe! Vamos aos comerciais, mas continua com a gente!
temos que saber passar pelos momentos difíceis da vida, né, pessoal? Isso se trata de saúde mental. Com vocês, a psicóloga Nara Keila Guimarães. E a minha convidada de hoje é a psicóloga doutora Nara Keila Gomes Guimarães. Isso, seja bem-vinda ao estúdio do programa Ciena TV, Nara. Obrigada, Ciene. Obrigada por me chamar mais uma vez, né? E a gente vai falar sobre esse assunto que ultimamente é o que a gente fala mais, né? Que é sobre essa pandemia. Muito importante esse assunto, muito importante. Né, Mas como cuidar da saúde mental neste momento tão difícil? Ciene, a saúde mental, ela na verdade, existe várias formas de você trabalhar isso nessa época de pandemia. Sim. A gente já está saindo do isolamento, né? O que causou muita como é que se diz, transtornos mentais nessa época de pandemia foi justamente o isolamento, o medo da morte, você não saber como lidar com essa... Uma coisa nova para todo mundo. Com essa doença, né, com esse Covid-19 que ninguém conhecia, né? A gente for falar de pandemias ou a gente ouvia falar de coisas antigas, né? Como a gripe espanhola, que foi na Primeira Guerra Mundial. Então, todo mundo de surpresa, na verdade. Pois é. Então, assim, se a gente for... Ninguém estava preparado. Então, chegou de surpresa, as pessoas ficaram preocupadas com a morte, preocupadas com seus familiares. Então, não saber lidar, porque é uma coisa nova. Então, o mundo inteiro estava em sofrimento. Muito grande. Tipo Mas assim, você acha que foi mais atingido as crianças, os jovens ou os idosos, Nara? Na verdade, se a gente for fazer uma análise no geral, assim, teve idoso que conseguiu tranquilamente porque estava convivendo com outras pessoas. E outros não, né? E outros não. Então teve aquele idoso que tinha convívio dos netos, dos filhos e ficou isolado porque por proteção se sentiu sozinho. Então por proteção da família e de todo mundo ele ficou isolado. As crianças, como eu te falei, que elas têm muita energia e de repente não está mais estudando, não tem aula, saíam de casa todo dia e não saem mais. Porque as aulas não começaram. E, por exemplo, os meus filhos passaram esse tempo inteiro dentro de casa. É verdade. Dá dicas aí para como controlar isso e ajudar, né, Nara? Porque as crianças, a maioria fica irritada dentro de casa, né? Fica. Querendo sair, não entendem, né, o problema, né, a gravidade do problema. Dá dicas aí para os pais, por favor. Na verdade, a gente pais, a gente acaba também, sim, passando as nossas angústias, os nossos medos, as nossas aflições para os nossos filhos. Verdade. Então, a gente primeiro tem que se centralizar na gente para poder passar coisas boas para os filhos. Então, nessa época de pandemia, o que a gente fazia lá em casa? A gente não assistia muito televisão e eu sempre passava para os meus clientes, porque o noticiário era bombardeando sempre. Gente, terrível. Sempre notícias ruins. Assusta muito. Muita morte. Então, assim, você ficava angustiada, né? Então, a gente fazia mais isso. E fazia cineminha, tentava fazer, como eu te falei, jogos de tabuleiro. A gente comprou muitos jogos pela Americana também. Esse jogo mais de contato sem ser jogo online, essas coisas. Coisa mais de física, né? Então a gente fazia joguinho, fazia artes, então acabou que ficou um pouco mais leve para eles. Certo. E para a gente também, né, como adulto. Certeza. Agora vamos falar dos adolescentes, né? Tem o celular, gente. Porque, né, com isolamento social, quarentena, as pessoas em casa, né? Eu sei que muitas coisas já estão abertas, mas muitas coisas ainda continuam fechadas, né? Ainda continua esse isolamento social, a quarentena. Mas como lidar com esse detalhe importante do celular? Dá algumas dicas aqui para os pais, Nara, por favor. Olha, a parte do celular... É difícil essa parte. É difícil porque, como eu te falei, a gente tem que... A gente teve essa quarentena, a gente tem que criar uma rotina dentro da casa da gente. Continuar aquela rotina. Continuar. Os filhos estão tendo mesmo aula, dentro de casa, mesmo né? dentro de casa. Estipular um horário para acordar, horário para dormir, horário para comer. E não querer se cobrar. Porque às vezes a gente dentro de casa, a gente começa a se cobrar de não conseguir fazer a tarefa do filho toda, de não conseguir acompanhar, de não conseguir manter a casa limpa. Então essa cobrança não é bom nem para as crianças, nem para você, nem para ninguém. Então o ideal é diminuir um pouco essa cobrança,
né? E tentar amenizar tudo isso. E se não der conta, problema, amanhã dá. E assim as coisas vão indo. Um clima mais leve. Mais leve. Mas o celular, como deve controlar? Dá uma dica. Pois é, como eu te falei, criar uma rotina. Olha. Deve proibir? Não, proibir, porque ele já tem... por exemplo, que muitos à noite. Né? Mas eu acho estipular um horário. Olha, dependendo da idade, se for um adolescente, se for uma criança, você estipular um horário. Sim. 1 hora por dia, 2 horas, já que ele passa a manhã estudando, então 1 hora por dia você vai fazer seu joguinho, vai ver o WhatsApp, vai... Então, estipular um horário, cada mãe sabe mais ou menos como estipular para o seu filho, entendeu? Certo. E os idosos, como ajudá-los neste momento difícil, né? Olha, o idoso, sim, a máscara está só caindo. Normal, você tem que conviver com a máscara. Pois é. Mesmo, doutora. O idoso já é uma coisa mais delicada. Por quê? O idoso é carente, o idoso é uma criança, a maioria ele quer tanta atenção. Então ele tem medo da morte porque ele já está mais para lá, né? A criança não, a criança ela ainda nem entende muito bem aquilo ali, né? E o idoso não, ele tem medo dos entes dele querido, ele tem medo dos filhos, ele se preocupa com os filhos, com os netos. Então tem que ter um certo cuidado mais com o idoso. E assim, para o idoso o que a gente diz? Atenção, carinho, amor. Os netos sempre dá mais. Os netos sempre, se puderem, os filhos sempre ligando, fazendo chamada de vídeo, dando atenção, porque o idoso quer mais é atenção, é se sentir acolhido e amado. Pois é, esse medo, né? Nós estamos falando aqui constantemente desse medo que existe, né? Que ainda existe, é bem forte. Como lidar com esse medo? Olha, é como eu te falei, o medo, hoje as pessoas, elas já, como nós já estamos 4 meses, né? Psicologicamente, é difícil, né? E aqueles maus pensamentos, o medo constante, a pois televisão, é uma notícia, é tanta coisa. Um ente querido, alguém que faleceu, aquilo é um medo muito grande. O medo, o que a gente pode fazer com medo? É começar a não canalizar nele, começar a pensar em outras coisas positivas, fazer uma atividade física, procurar, mas não é fácil eu fazer atividade física, eu não tenho como ir, as academias abriram agora, mas a gente pode fazer em casa, correr no condomínio, fazer qualquer coisa, não canalizar no medo, porque quanto mais medo você tiver, mais você vai criar sintomas. E vai ficar baixa a imunidade. Com certeza. Aí vem um monte de coisa, um monte de reações, tanto físicas quanto psicológicas, porque o medo, ele faz vir muita coisa pra gente, né? É verdade. Bem, a gente escutou falar muito, né, presente, infelizmente, nessa pandemia, a ansiedade e a depressão, pânico, né? Pois ansiedade é algo assim que muito falado, ainda continua, né? Doutora, como lidar melhor com essa ansiedade? Porque a gente sabe que existe aquela ansiedade natural, mas aquela em excesso, ela faz mal, porque ela é perigosa, né? Sim, só para te ter uma ideia, o Brasil, antes da pandemia, gente, nós éramos campeões em ansiedade, em pessoas com ansiedade. Era o país que mais tinha pessoas ansiosas. A ansiedade normal, sem ser a patológica, muitas pessoas durante essa quarentena, quem tinha uma ansiedade normal acabou adquirindo uma patológica, porque começou a canalizar, porque a ansiedade, como a gente falou de medo, é medo da morte. Então, quando é normal, aquele medo, não, eu vou sair, mas eu vou botar minha máscara, eu vou botar meu álcool em gel. É saudável, mas passou, né? Passou aquela coisa de... Aí o que acontece? A ansiedade, ela desencadeia insônia, ela desencadeia, como é que se diz? O medo que eu falei. Depressão. Aí quando ela já chega a um estágio, ela vai para a depressão, a compulsão, pessoas engordam. Por quê? Porque você começa a abrir a geladeira, comer sem fome. Isso é ansiedade. Aí quando você vê que você já está comendo sem fome, já não é normal. E também vai a ansiedade pelo físico também. Qual é o físico? Taquicardia, falta de ar, né? Então, a ansiedade, ela desencadeia muitas coisas ruins na gente. Então, o que a gente pode fazer em relação à ansiedade? É observar as pessoas que estão ao nosso redor. Observar as crianças, ver se elas não estão começando a ter alguns traços de ansiedade. Algum distúrbio, alguma coisa. E aí vai para a depressão, como tu falaste.
Gente, é muita força, muita fé em Deus neste momento, que tudo passa e isso vai passar. Vai passar. Muito bom te receber aqui no estúdio do programa Cena TV, tá? Mais sucesso para você. Mas antes de terminar, deixa o Instagram e o contato. Às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida, entrar em contato com você, por favor. Olha, gente, meu Instagram é narakeila, @hotmail. Isso é meu e-mail, né? É narakeila, né? E se quiser entrar em contato, pode entrar no meu Instagram, tem meu telefone, tem o consultório onde eu atendo e será um prazer, né? Muito obrigada pela sua presença e mais sucesso para você. Obrigada, sim, tá aqui. Amém.